Olá, você que acompanha o Exclusiva, o programa de debates e entrevistas da Band News Difusora. Já reparou que a gente está fora da sede, fora de Manaus. Nós estamos em Belém, aqui no Pará, para acompanhar e levar a você uma cobertura especial da COP30, COP na Amazônia. O Exclusiva embarcou nisso há algum tempo. Você tem acompanhado a nossa série especial que trata sobre COP na Amazônia e nós vamos gravar 3 edições do programa aqui de Belém do Pará. A primeira edição é a que você vai acompanhar a partir de agora. Eu conversei com a sindicalista, professora e vereadora de Belém, ex-senadora da República, ex-deputada federal e estadual também, a Marinô Jorge Brito, a ex-senadora Marinô Brito. Ela fala um pouco para a gente, na perspectiva da realização da COP na Amazônia, como é fazer política, fazer oposição e ser mulher nesta condição aqui em Belém do Pará. Claro, uma reprodução do que a gente conhece em Manaus, mas o que acontece em toda a Amazônia. Além de um histórico que a gente precisa conhecer da Marinô Brito. Também falamos nessa edição especial do Exclusiva com a Cila Purinã, que ela é coordenadora da Rede de Trabalho Amazônico, e a Alice Gabino, que é do Movimento Amazônia de Rua do Recife. Então, as duas estão na Embaixada dos Povos e nós conversamos com elas também no Exclusiva, para trazer para você, além dessa perspectiva que você está acompanhando na coluna de política e na programação da Band News Difusora e também da Rádio Difusora, dos nossos 4 jornais, das 2 rádios, esse noticiário do que está acontecendo aqui dentro dessa área oficial de decisões e debates a respeito da COP, você acompanhar também o que está acontecendo fora dessa área, no entorno, nas ruas de Belém, a movimentação da sociedade civil, de organizações indígenas e todo um preparativo, já está bem quente, mas um preparativo para o que vai acontecer nas próximas 2 semanas, porque a COP oficialmente começa a partir da próxima segunda-feira e vai até o dia 21. Então fica ligado na programação da Band News Difusora e também da Difusora do Amazonas, em especial o Exclusiva, que vai trazer para você sempre conteúdos e olhares mais aprofundados, especialmente sobre a Amazônia. Bom, gente, vamos dar continuidade à Exclusiva especial COP30 aqui em Belém. Eu estou ao lado de uma figura importantíssima da política na Amazônia, pelo seu passado e também pelo seu presente. Eu estou com Marinô Brito, ela é ex-sindicalista, uma das fundadoras do Sindicato dos Profissionais da Educação, ex-senadora da República, agora é vereadora na Câmara Municipal de Belém, e é uma das figuras raríssimas da oposição aqui em Belém e no estado do Pará. Muito obrigada por aceitar essa entrevista para a gente aqui na Band News. Bem-vindos à capital da COP, né? A capital da Amazônia, junto com Manaus. Eu queria saudar os amazonenses, irmãos amazonenses que acompanham aí o teu trabalho. Dizer que é um prazer ter reencontrado você aqui na nossa cidade e que tudo corra muito bem por aqui, né? Nós estamos em muitos movimentos aqui em Belém, na defesa dos direitos da natureza, fazendo um debate que garanta a discussão sobre a justiça climática aliada à justiça social. Não existe debate desvinculado na nossa perspectiva, não tem justiça climática sem justiça social e não tem justiça social sem justiça climática. Então, nós estamos nesse momento recepcionando muitas delegações vindas de todo o Brasil, de todo o mundo, né, lutadores ambientalistas, defensores de causas e de pautas tão importantes e estratégicas para garantir a dignidade do povo e, neste cenário amazônico, defendendo também a participação dos povos da Amazônia. Nenhuma decisão sobre a Amazônia sem nós. Perfeito. Então a gente está com uma pessoa que assim, acho que entra no ponto que dividiu muita gente durante esse período pré-COP. Sobre a sede de Belém, a COP, Belém receber e ser a sede dessa COP30. Então algumas pessoas dizem, olha, Belém não tem estrutura, não pode nem ser na Amazônia, nem nenhum outro local da Amazônia. E algumas outras pessoas dizem, olha, vocês estão com preconceito, não é assim, a forma como estão falando que não pode ser essa cidade está errada. Eu vi muita gente de fora, especialmente do Sudeste, tentando invalidar, inclusive, a fala de jornalistas, dizendo, olha, vocês estão cooptados pelo discurso do Helder, e aí não era esse ponto. Então, nós temos aqui você, né, a senadora
a ex-senadora Marina Brito, vereadora de Belém, que defendia sim que viesse para a COP para a Amazônia pela importância de se ouvir as vozes da Amazônia, mas também apontou durante todo esse período os problemas que foram colocados e outros que nem foram apontados de fora do que aconteceu aqui. Então, fale um pouco para a gente desse conflito e como você enxerga, né, tudo que aconteceu nesse período pré-COP. Historicamente, a Amazônia ela foi discriminada, né? É só ver os investimentos, é só acompanhar a discussão da lei orçamentária no Brasil, né, e ver o quanto a gente vive um verdadeiro apartheid. Só que aqui tem resistência indígena, quilombola, camponesa, e que garante ao mundo ter o privilégio aqui no Brasil, aqui na Amazônia, de ter essa resistência do ponto de vista da diversidade, do ponto de vista das florestas, dos rios, ainda em condições de navegabilidade também, como fonte de alimento do povo. Então, a gente já está acostumado com essa tentativa de nos separar do Brasil. Mas o que acontece aqui na Amazônia é importantíssimo hoje. O cenário amazônico, ele é pauta do mundo hoje, porque aqui nós temos as reservas que podem ajudar o mundo a superar essa situação de injustiça climática. Aqui nós temos uma reserva e uma resistência que não tem sido fruto de investimentos governamentais ou de deslocamento de recursos dos países poluidores do mundo. O que nós temos aqui é o povo cuidando do planeta, né? Então, mais do que justo a realização e a escolha do presidente Lula de trazer a COP para a Amazônia. E é um privilégio, poderia ser em qualquer uma das cidades amazônicas. E como dizer que nós não temos capacidade de recepcionar as pessoas que vêm de fora? Quando nós temos um povo absolutamente acolhedor. Aqui as pessoas socializam, aqui as pessoas emprestam, aqui as pessoas dividem a casa, seu barraco, e recepcionam as pessoas com um acolhimento de mãe, né? O povo da Amazônia é assim. Então, a COP vindo para a Amazônia é a certeza de que ninguém vai ficar sem acolhimento. Nós vamos receber sheiks, reis, príncipes, autoridades mais diversas dos países do mundo, mas nós vamos receber aqui indígenas, quilombolas, camponeses, extrativistas, mulheres em luta, ativistas da saúde, ativistas de pautas extremamente importantes para a dignidade da pessoa humana e que estão vinculadas umbilicalmente com a pauta ambiental. Então, sim a Amazônia esse espaço que vai levar ao mundo, tomara, os melhores resultados na discussão climática. Muito bem. Agora, como foi fazer oposição nesse período todo ao governo do Estado e à Prefeitura, que estão sob domínio de um mesmo grupo político que é fortíssimo e tradicional aqui no Pará? Não é fácil, porque a gente está em plena COP, a gente está discutindo a redução de gases de efeito estufa, a gente está buscando alternativas para diversificar as matrizes energéticas, e tem aqui uma resistência contra o desmatamento, contra a ocupação de áreas importantes indígenas quilombolas, que têm sido invadidas pelas mineradoras, que têm sido invadidas pelos grandes projetos, pela pecuária, que é um dos agentes mais poluidores do planeta, e nós temos governos que estão absolutamente vinculados a esses interesses. O governo do Estado, por exemplo, é responsável por desmatamento aqui na cidade de Belém, quando abre a Rodovia da Liberdade,
é responsável pelo desmatamento e a eliminação de fauna, de flora existente aqui na Rua da Marinha, que foi uma obra realizada pelo governo do Estado, negocia e faz de Belém um balcão de negócios relacionado a essa pauta ambiental, com os créditos de carbono, é o governo verde, né, é o ramo da floresta, mas é responsável e apadrinha e facilita toda essa rede de interesses vinculados, por exemplo, à licença ambiental para o Pedral do Lourenção, onde nós vamos ter uma das maiores mineradoras do mundo a céu aberto. Não há mineração no mundo que não polua, não há mineração no mundo que não cause impactos sociais e ambientais. Sai um licenciamento estadual? Então, licenciamento estadual. Então, nós não temos aqui na Amazônia essa rede de proteção estatal. Muito pelo contrário, o Estado trabalha na proteção dos fazendeiros, na proteção do agronegócio, na proteção das mineradoras, e a gente fica... Você pode chegar em Belém, ver o aeroporto, ver as placas, Vale do Rio Doce, Hidro, né? Não tem um ativismo por parte do governo, tem uma falsa imagem de que é o estadista, de que é uma pessoa que está ajudando a cuidar do planeta e que tem viés ambientalistas. Eu não sei aonde que desmatar, né, que facilitar, aprovando leis na Assembleia que impacte a vida das pessoas que vivem na floresta, no campo, nas águas, os extrativistas, os camponeses, que têm que passar por processos migratórios, abandonar seus territórios, porque não tem mais educação, porque as escolas estão fechando. Então, não tem como tratar, fazer uma oposição tranquila. É muito tenso sempre, né? E com isso vem as ameaças, com isso vem a perseguição política, né? E a gente, como a Amazônia, ainda tem na veia o sangue cabano, aqui também da história de resistência dos indígenas e da revolução dos povos que se rebelaram contra a opressão, a gente está lutando junto e está de cabeça erguida para realizar esse grande evento com a participação da Embaixada dos Povos, com a Cúpula dos Povos, a Cúpula das Infâncias. Nós vamos recepcionar, por exemplo, 1.000 crianças de 0 a 17 anos, para que os seus pais, que vêm com os seus filhos indígenas, quilombola, camponesa, eles possam participar dos eventos. Especialmente as mulheres. A gente garante a presença das mulheres. Especialmente as mulheres, que são as mães solos, que não se deslocam, dificilmente se deslocam sem os filhos. E nós estamos tratando disso. Nós estamos cuidando dessa gente que vai chegar aqui. A universidade é palco da receptividade, e a gente está com muitas oficinas, né, escrevendo também, a partir da escuta deles e por eles, a Carta das Infâncias, porque aqui na Amazônia a gente quer dar vez e voz às crianças e adolescentes também. Muito bem, olha, a gente está ouvindo, você que está ouvindo a Band News Difusora e a Rádio Difusora, além de todas essas informações importantíssimas para a gente compreender a inclusão de tantas vozes e a importância de fazer essa COP na Amazônia, a gente está ouvindo a voz de uma mulher que representa na política realmente algo muito diferenciado. Então ela disse, olha, recentemente a Marina Brito, na semana passada, foi ameaçada aqui em Belém por um outro político. Eu vou ouvi-la a esse respeito também, porque é importante a gente, você que acompanha aqui o Exclusiva e a coluna de política, compreende também dessas tratativas e dessas relações políticas, né, do processo de pressão, do processo de censura que sofre. Não é só no estado do Amazonas, é uma realidade da Amazônia. É bom a gente ouvir essas vozes porque a gente compreende o quanto isso também está presente no estado do Pará. Bom, mas para além disso, no histórico, para você entender que não é uma mulher que vai aceitar qualquer ameaça, no histórico de Marina Brito, há um enfrentamento, por exemplo, num período anterior, quando ainda era parlamentar, no Congresso Nacional do ex-presidente Bolsonaro. Né? Houve um enfrentamento também num debate importante que era em relação à lei da homofobia. Um enfrentamento praticamente físico, chegou quase às vias de fato, porque a gente estava defendendo a criminalização
da homofobia, que hoje é a LGBTQI-fobia, né? Defendendo as liberdades, os direitos das pessoas de viverem livremente sua orientação sexual. E a gente teve um confronto, né, dessa bancada à época de deputados conservadores e de senadores que invadiram esse processo. A nossa Comissão de Direitos Humanos no Senado da República, quando a gente fazia esse debate. E posterior, no momento de audiência, de entrevista da senadora Marta Suplicy e a minha, que seria na sequência, vieram por trás pressionar, empurrar, e a gente respondeu, como sempre, à altura, né, levantando também a voz e colocando eles no devido lugar. Era o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o inominável, né, que já devia estar na cadeia, e, infelizmente, naquele momento já trabalhava com fake news, lançava uma história de um tal kit gay que nunca existiu e fazia todas as ameaças conservadoras e fascistas que são características da personalidade desse grupo político. Sim. Que passou pelo Brasil, felizmente, rapidamente nesses últimos 4 anos. Aí a gente tem um intervalo de quase 15 anos, digamos assim, desse episódio para o que está acontecendo no momento presente, e na semana passada a senhora recebeu uma nova ameaça. Um discípulo desse homem, né, e dessa forma de se relacionar com a política, que tem sido responsável por 82% das mulheres no âmbito político que já terem sofrido algum tipo de violência, seja violência de gênero, seja violência física, seja violência sexual. Então, as mulheres na política sofrem uma violência institucional permanentemente. A gente está firme no combate a esse tipo de violência. Nós, inclusive, criamos uma rede política junto com a Manuela Dávila, que é o Movimento Mulheres em Luta, para criar uma retaguarda para enfrentar esse tipo de violência. Eles trabalham no sentido de nos intimidar com ameaças, né, para que a gente desista das candidaturas, para que a gente desista dos mandatos, né, criando um clima de medo e de impossibilidade da gente circular e ter vez e voz. Só que essa conquista é histórica de mulher na política e ela não tem retrocesso, ela não terá retrocesso. Nem mesmo o extremo da morte da nossa companheira do PSOL, Marielle Franco, nos intimidou. Ao contrário, nos coloca cada vez mais num patamar de coragem, de organização e de luta e resistência, porque o Brasil não será um país democrático sem a participação das mulheres na política. As mães solos e as meninas que sofrem violação de direitos sexuais, abuso, exploração, que sofrem violência sexual e que são tão violentadas com uma diversidade de problemas, como, por exemplo, a falta de condições econômicas, a violência econômica, né, que gera e que acua muito as mulheres. Então, a gente não pode pensar num país democrático sem que as mulheres vivam em condições de igualdade e tenham a ocupação dos espaços políticos preservados, né? Ninguém quer tomar o lugar de ninguém, mas ninguém pode bater a porta na nossa cara, porque a gente vai meter o pé e vai entrar. Muito bem, olha, gente, eu acho até curta, a gente precisava ouvir numa entrevista muito mais longa, em função de todo o histórico e conteúdo que tem Marina Brito. Eu estou muito alegre de ter tido aqui uma oportunidade de entrevistá-la. Parabéns por toda a sua trajetória política, que bom que a senhora continua representando nós, amazônidas, e nós, mulheres amazônidas também, na luta política. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Rose, e um abraço a todos da Band News e da Difusora do Amazonas. Difusora do Amazonas. Nós estamos aqui à disposição e teremos um grande evento aqui na capital da COP. É a capital da COP, mas é a Amazônia. Capital da Amazônia hoje. Cuidando dos seus direitos, dos seus povos
e dos direitos da natureza. Tá certo, gente, até a próxima entrevista. Oi, gente, dando continuidade ao nosso exclusivo especial COP em Belém, COP na Amazônia. Eu estou aqui na Embaixada dos Povos e quem está aqui do meu lado é a Cila Apurinã. A Cila Apurinã é a coordenadora geral da Rede de Trabalho Amazônico, que é o GTA. E daqui do meu outro lado, do meu lado direito, do esquerdo, para quem está acompanhando pelo YouTube, está Alice Gabino. Ela é do movimento Amazônia na Rua Recife, que a gente vai já compreender o que esse movimento faz e o que ele fala de Defende a Amazônia lá em Recife, no Pernambuco. Vou começar aqui pela Cila, que ela é a anfitriã, ela está na coordenação também desse espaço, que é a Embaixada dos Povos. Eu queria, Cila, que você falasse o que significa esse local e o quanto ele está ajudando que outras pessoas também estejam aqui, importantes lideranças que tratam da questão ambiental e da questão climática, para que elas também sejam ouvidas. Bem, esse espaço foi um espaço que nós pensamos desde do Diálogo Amazônico de 2023, onde reunimos com mais de 40 organizações já pensando na COP30, né? Porque nós tivemos a Cúpula dos Povos em 1992 e nós tivemos na Rio +20 e a cúpula sempre aconteceu nos últimos anos em países que não têm a democracia como um espaço de participação. Pensando na COP30, então, se reúne, né, alguns movimentos sociais da Amazônia e do Brasil e da Pan-Amazônica, então a gente nasce a ideia de criar um espaço de convergência com várias pautas, né? Entre elas a questão da luta e a resistência contra os combustíveis fósseis, a questão de gênero, a questão de transição energética, a questão da agricultura familiar, né, a questão de defesa de territórios, né, de defensores e defensoras, e, ao mesmo tempo, ser um espaço de valorizar as vozes das pequenas organizações que fazem parte da rede GTA e das organizações parceiras para incidir, né, uma voz de incidência na COP30. Então, nós estamos aqui desde 30 de janeiro que a rede GTA está estabelecida nesse espaço, que é onde já aconteceram vários eventos. Vai ter também debate para além da Amazônia, nesse espaço aqui que você estava me explicando. Sim, porque esse é um espaço de convergência, né? Um espaço de convergência dos movimentos sociais. Então, nós estamos em várias campanhas, né? Por exemplo, a campanha Resposta Somos Nós, que é uma campanha que hoje ela já transcendeu a Amazônia, está na Pan-Amazônica, já está em outros países, né, do sul global, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a pauta da transição energética, que tem uma convergência de várias organizações. E vamos ter também aqui um espaço com a discussão, com seminários com pessoas importantes, como a ministra de Meio Ambiente da Colômbia. Nós vamos ter um espaço aqui também, onde nós vamos discutir a questão da Palestina, para criar esse movimento de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs da Palestina, e outros eventos, juventude, mulheres. Então, vai ser um espaço que vai reunir todo mundo aqui para discutir alternativas e soluções para a questão climática. Bom, gente, a gente está trazendo aqui na exclusiva de hoje esse clima da COP em Belém e a COP da Amazônia. Mais cedo a gente entrou na rádio, lá no jornal da Band News Manaus, a primeira edição, falando daquele clima lá no espaço oficial, onde o presidente Lula estava recepcionando chefes de Estado e de governo. Então, um ambiente mais formal, com os seus parâmetros e todas as suas questões. Mas no entorno desse local, em toda a cidade de Belém, há uma intensa movimentação, assim, multiétnica. A gente consegue perceber isso para todos os lados. Aqui a Embaixada dos Povos é um ponto que a gente também vai encontrar. Eu mesma já encontrei com políticos, enfim, indígenas. Está chegando mais gente, porque, afinal de contas, a COP só começa na próxima segunda-feira. Então, esse é o clima que a gente está trazendo para vocês. O que está acontecendo na cidade? Há uma reunião de chefes de estados, mas essas pessoas, essas organizações, esses povos, eles estão mobilizados no entorno para
forçar um constrangimento a respeito da real pauta da Amazônia, a real pauta do planeta, a real pauta da emergência climática. Esse é o diferencial dessa COP, Sila? Isso, esse é o diferencial. O importante é que essa COP, a gente sabe que começa hoje o encontro da alta cúpula, né, que são exatamente o encontro dos presidentes, onde eles vão decidir o rumo, né, da pauta climática. Então, tem discussões lá de soluções de financiamento. A gente fica triste porque não está na pauta a discussão dos combustíveis fósseis, porém, mas há uma mobilização paralela, que é a movimentação da sociedade civil. Nós estamos com a Cúpula dos Povos, que a Cúpula dos Povos nós vamos mobilizar mais de 15 mil pessoas, a expectativa é chegar a 20 mil pessoas na Universidade Federal do Pará, que fica uma outra região aqui de Belém. Outra região de Belém, onde ali vai ser o espaço da sociedade civil, com várias propostas, com vários debates, com várias sinergias, né, que a gente tem aí mais de 1.300 organizações do mundo, né, pensando nessa sinergia exatamente de propor alternativas climáticas, né, para o presidente da COP, no caso do André Correia, mas a gente também tem aqui na Embaixada dos Povos mais de 40 atividades que também vai ter essa sinergia, que exatamente é discutir a pauta climática numa COP no Brasil. Eu participei de 2 COPs. Eu participei de uma COP em Dubai e participei da última COP em Baku, né? E a gente via que lá naquele espaço era um espaço muito frio, porque o país ditador, as regras eram muito rígidas, né? E tendo uma COP no Brasil e na Amazônia, isso expressa um compromisso para essa alta cúpula que está hoje aqui em Belém tomarem decisões que, de fato, criem alternativa de redução de emissão de CO2. Né? Nós hoje não estamos falando mais de 1,5 grau, nós estamos falando de 2 graus, e não é a Sila que está dizendo. São os estudos que mostram que nós estamos num momento de aquecimento muito além daquilo. Eu li essa semana um estudo que no Brasil morreu mais de 65 mil pessoas já, consequência do aquecimento global. E isso impacta a saúde. E aqui na Embaixada nós vamos ter uma roda de conversa com os médicos Sem Fronteira, Fiocruz, e toda a parte acadêmica, né, da saúde, e nós vamos ter uma marcha chamada Saúde e Clima, que vai sair dia 11, daqui da Embaixada, que vai ser até lá, vai ser até o Parque da Cidade. Essa uma das movimentações. É uma das movimentações. Acho que talvez seja a primeira movimentação que essa marcha quer chamar atenção, vai dizer que se não tem saúde, não tem clima, se não tem clima, não tem saúde. Então nós precisamos equilibrar esses dois temas para poder a gente ter. Olha, a gente precisa pautar isso. Eu vou já chamar aqui a Gabi para conversar com a gente também, na nossa entrevista de hoje aqui no Exclusiva, mas a gente precisa pautar isso porque eu estava acompanhando a eleição americana no final do ano passado, e, enfim, e aí eu entrava nas agências internacionais. Então lá eles haviam matérias específicas dizendo, olha, vai ter uma onda de calor muito longe da temperatura de Belém, de Manaus, mas olha, vai ter uma onda de calor, passa dessa maneira, passa dessa outra maneira. Eles mostravam pesquisas e estudos e dados, né, diagnósticos de como essa onda de calor afetava a saúde das pessoas e os efeitos na população de morte, de risco de determinados problemas de saúde e tudo mais. Então a gente não tem essa realidade em Manaus, em Belém também, em outras capitais da Amazônia. No entanto, nós não temos a realidade de mostrar na mídia, de mostrar por meio dessas pesquisas, enfim, não há políticas públicas para compreender o que nós estamos passando. No entanto, nós estamos passando, né? Porque o que a Sila acabou de falar, olha, essa temperatura de 1,5, isso não é difícil para o manauara e para o morador de Belém entender, né? Porque nós estamos percebendo que a temperatura está muito diferente de tudo que a gente já viu desde que a gente nasceu. Então, realmente, a população consegue perceber isso, né? Assim, a gente tem uma fala dos políticos, muitas vezes distanciados, porque eles
muitas vezes estão no ar-condicionado e não conseguem perceber o que está acontecendo com a população, mas nas ruas as pessoas estão percebendo, né, Alice? Lá em Recife vocês perceberam e não precisaram estar na Amazônia para compreender que o que estava afetando a região, na seca, na cheia, tinha tudo a ver com vocês também lá no Nordeste. Exatamente. Nós do Movimento Amazônia na Rua, Recife, a gente se organiza promovendo a educação ambiental, sendo também voz ativa das populações menos favorecidas, periféricas, pescadores artesanais, povos indígenas do berçário ali do Rio São Francisco, e somos um movimento que ele coexiste com juventudes, que às vezes eles ocupam as grandes avenidas do Recife para denunciar desmandos ambientais, mas também às vezes para celebrar algumas conquistas, retrocessos que são pautados na Câmara de Deputados Federais e que a gente com várias outras organizações mobiliza e acaba fazendo com que eles retrocedam em sua votação. Então a gente pressiona, a gente faz toda uma cadeia de movimentação. E o Amazônia na Rua Recife, ele nasce em 2018-19 para somar voz e força à questão da queimada na Amazônia, que naquela época o governo era outro, e não tinha uma importância, uma visão sobre as questões ambientais. Então, o Brasil todo, inclusive o mundo, se mobilizou para denunciar as queimadas da Amazônia naquele momento, e ali a gente nasce dentro das redes sociais, com uma bolha de juventude, e continuamos com o nosso processo. E aí a gente decide que o nome do movimento vai ser Amazônia na Rua Recife, por entendermos que a Amazônia somos todos nós. As questões que acontecem lá no Nordeste, no bioma Caatinga, dentro da Mata Atlântica, que nós também temos, e toda a nossa biota marinha também, impacta na Amazônia. E o que acontece também na Amazônia também acaba impactando o clima e a relação de vida do povo do Nordeste. Então, é uma teia de conexão, a sociedade como um todo precisa entender que a Amazônia somos todos nós e que nós precisamos estar unidos e abraçados com os povos amazônidas. Muito bem, eu achei muito interessante esse movimento em Recife, porque pela fala da Alice antes e agora durante a entrevista, o que a gente percebe é que nós vamos reverberar, nós vamos dar visibilidade aqui nesse local também, para que as pessoas compreendam o quanto essa região é importante para todo mundo, né? Não é importante só para quem vive lá, mas é uma fala que ela não precisa apagar quem vive na região. Assim, você percebe isso com muita naturalidade, que não é possível perceber em muitos defensores da Amazônia, que algumas vezes, infelizmente, outros interesses estão entrelaçados. E aí acaba que invisibiliza e não ajuda, né? Não ajuda porque esse processo de invisibilização está há 500 anos na rua, né? E é o que tem nos prejudicado bastante. Uma outra coisa que eu percebi, Sila, aqui da fala da Alice, que eu achei muito interessante, é que ali, Clara, ela expõe uma inspiração. Olha, a gente percebe o quanto os povos da Amazônia têm lutado, né? Na fala também, nós vamos lutar também pelo meio ambiente, né? Vocês resolvem ir para a rua, mas também há um processo de inspiração nessa luta desses povos da Amazônia. Sim, com certeza. Porque se você observar, aqui na Amazônia, você vai ter também questões de luta pela sobrevivência dos povos ribeirinhos. Quando você olha para o Nordeste, também tem os povos ribeirinhos que lutam pela sua subsistência no Rio São Francisco. O Rio São Francisco também impacta e vem chegar por aqui pelas águas amazônicas. Aí depois que você faz esse olhar de conexão, você vê também a Mata Atlântica. A gente tem Mata Atlântica no Nordeste, mas a gente também tem o bioma Mata Atlântica forte e latente na Amazônia. E tanto os povos indígenas, irmãos da Amazônia, como também no Nordeste e demais regiões, precisam desse olhar. Mas é preciso também ter um respeito ancestral com os povos amazônidas, com os povos que sofrem, porque às vezes as pessoas olham para cá, para a Amazônia, querendo tirar proveito da bioeconomia, né, extrativismos irresponsáveis, às vezes dizendo que estão protegendo, mas na realidade não estão fazendo processo de extração do bioma e dos minerais e tudo que temos aqui de potência biológica e viva da natureza amazônica, mas não estão deixando com que o povo amazônida mostre a sua potência. Se a gente quer preservar, é preciso escutar quem está na terra, porque eles têm uma sabedoria ancestral para nos ensinar. Há tempos e tempos eles já estavam aqui
e não tinha desmatamento, não tinha devastação. Agora vem o grande desenvolvimento e o que você vê é a expulsão desses povos dos seus territórios de uma forma irresponsável. Então, quando a gente dá o grito lá em Pernambuco, em Recife, Amazônia na Rua, Recife, é também para chamar esse alerta. É preciso cuidar da Amazônia e é preciso que todas as regiões estejam em um grande cinturão, entendendo que a Amazônia somos todos nós, porque o equilíbrio dos povos originários e dos irmãos amazônidas também é o equilíbrio do Brasil e dos nossos territórios. Pensar a Amazônia é pensar também nos nossos territórios locais e dar voz e força aos irmãos amazônidas que estão aqui também em suas lutas ancestrais. Muito bom ouvir essas duas mulheres. Eu acho que nessa fala toda a gente consegue compreender também o sentido compreendido, né, nas ruas, em outros ambientes, mas ambientes também que sofrem violências, que sofrem apagamento, que é a população do Nordeste também, que sofre preconceito do Sudeste, Sila, mas a mensagem dos povos indígenas, a resposta somos nós. Há uma compreensão. De certa maneira, somos iguais no sentido dessa exclusão, e os iguais acabam se compreendendo. Né, Sila? Acho que é importante quando a gente tem esse compromisso que salvar a Amazônia não é um papel só dos amazônicos, é compreender esse contexto que a Amazônia ela é o patrimônio, ela é a salvaguarda, ela é a nossa maior floresta do Brasil. Então, quando a gente compreende que esse compromisso, que a floresta ela é importante para o planeta e nós do Brasil temos essa responsabilidade e considerando, respeitando a ancestralidade, que são os conhecimentos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, que elas por si, nos tempos atrás, elas já vêm fazendo, cuidando. Eu me lembro, na minha aldeia, no meu território, que meu pai sempre dizia, vocês não podem queimar no horário de meio-dia, porque o horário de meio-dia o sol é muito quente, isso em 1970. Né? Então, a gente não pode derrubar todas as palhas, porque tem que tirar as palhas maduras para deixar as verdes, para daqui a 3 anos a gente colher as palhas. A gente não pode fazer uma quadra de roça sequentemente. Você tem que fazer aquela quadra, você tem que plantar, para daqui a deixar ela descansar 3 anos. Isso é conhecimento ancestral. E já tinha essa preocupação com a mãe natureza, com a mãe terra, com a mãe água, que te diz assim, a gente tem que respeitar isso. Né? E com a expansão do agronegócio, com a expansão da agricultura mecanizada, isso foi desrespeitado. E hoje a gente recebe esse calor que nós estamos vivendo, o calor da COP, o calor da Amazônia, o calor do norte, é uma consequência que não é dos amazônicos. Né? A gente continua fazendo o nosso papel, porque tem as reservas extrativistas, tem as terras indígenas demarcadas, a gente tem todo esse território que é cuidado. Mas a gente precisa que o Brasil, o planeta, se comprometa também com as emissões de gases, né? Porque só nós não vamos resistir. A gente está conseguindo fazer isso, mas nós precisamos que todo mundo se comprometa a fazer as suas reduções. E aí a gente tem que ter a convicção que essa COP, os países que mais emitem, não estão aqui, os Estados Unidos. Os Estados Unidos deveriam estar aqui, mas ele não está aqui. Né? Saiu do Acordo de Paris. Né? Isso é muito complicado para nós, porque a gente fica aqui, mas assim mesmo nós resistimos. Assim mesmo a gente tem esse compromisso de garantir a sustentabilidade da floresta, das pessoas que vivem nos seus territórios, porque a gente compreende que nós temos um papel fundamental nesse processo. E os movimentos sociais, a COIAD, o GTA, o CNS, a CONAC, MST, MADO, todos os movimentos, eles são pessoas que vivem nos seus territórios, porque a gente compreende que nós temos um papel fundamental nesse processo.
E os movimentos sociais, a COIAD, o GTA, o CNS, a CONAC, MST, MADO, todos os movimentos, eles estão fazendo o seu papel. Então, a gente precisa dizer para a sociedade que, se cada um fizer o seu papel, e principalmente sair de Belém, aquilo que a gente mais quer ouvir em Belém, é que a alta cúpula se comprometa na redução do uso de combustíveis fósseis. Se a gente sair daqui com esse compromisso, a gente sabe que meus bisnetos talvez irão se ver, terão chance de viver. Exato. Né? E que é o desafio que a gente tem hoje. Olha, eu só queria acrescentar uma coisa aqui, que eu entrevistei antes de vir para Belém, lá em Manaus, a Lúcia Ixiu. Ela é uma jornalista indígena, ela veio na flotilha amazônica, eles estão vindo desde o Equador, descendo o rio Amazonas, 3.000 quilômetros, enfim, ela fala dessa experiência, são várias populações indígenas, representantes de populações indígenas nessa flotilha amazônica, e ela falou algo muito parecido com o que eu ouvi de vocês, falando da importância da floresta amazônica. Ela não é do Brasil, mas ela fala da importância da floresta amazônica, da Guatemala, mora hoje no México em função de perseguições, e que a floresta amazônica eles consideram que seja a floresta mãe de todas as florestas que existem, e isso é uma inspiração também para que eles também apoiem, lutando também a respeito da defesa da questão ambiental, que é um problema do planeta. Daí a importância do que está acontecendo hoje em Belém. Né? Representantes de 101 países, 60 chefes de Estado, de governos, estão aqui presentes, debatendo, mas não, segundo as nossas entrevistadas e segundo tudo que nós estamos vendo, né, de resultados já de outras cúpulas, de pessoas, inclusive, que se negam a participar dessa agora, dizendo, olha, precisa ser mais audacioso, porque o planeta não tem o mesmo tempo que essas pessoas estão achando que tem. Bom, é isso, olha, eu agradeço demais a entrevista de vocês aqui para ajudar que os nossos ouvintes também compreendam que é essa pluralidade de vozes do que está acontecendo aqui em Belém. Obrigada, Sila. Muito obrigada também, Alice, por essa entrevista. Vou deixar aqui as considerações finais para vocês. Bom, dizer que para a gente é uma oportunidade, um prazer muito grande, porque os movimentos sociais precisam ter voz, e quando a gente pode dar essa entrevista e dizer por que a gente ocupa as ruas, porque a gente também ocupa as avenidas digitais fazendo protestos e chamando, porque hoje tudo também é a internet das coisas, é para isso. É algo que a gente está pensando não para a gente, mas para a sociedade do amanhã. E não vai ter amanhã se não existir as lutas e as resistências e o compromisso dos grandes chefes de Estado que pautam o desenvolvimento econômico, mas que precisam também pautar o desenvolvimento humano e ambiental. Então, a gente agradece como Movimento Amazônia na Rua Recife e chama todos vocês para estarem conectados e olhando para a Amazônia, que somos todos nós. Muito bem. Sila, seu recado, deixe seus convites, os arrobas, Regina. Eu queria convidar, né, a conhecer a Embaixada dos Povos, que fica aqui na Avenida Duque de Caxias, 852, no bairro Marco, e que aqui nós temos um cardápio de eventos, né, de atividade, e podem se fazer presente aqui com a gente para construir esse debate junto com vários outros companheiros e companheiras, e dizer que esse é um espaço de acolhimento, esse é um espaço dos movimentos sociais. A Embaixada dos Povos são as vozes dos povos. Por isso que nós estamos aqui. E a resposta somos nós. Muito bem. Então você ouviu aqui a Alice Gabindo, do Movimento da Amazônia na Rua Recife, e Sila Purinã, coordenadora da Rede de Trabalho Amazônico, do GTA, e continua na programação da Band News e da Difusora do Amazonas, porque aqui você vai ouvir essa diversidade, essa realidade do que está acontecendo em Belém. Na verdade, reproduz a nossa realidade sendo exposta. Nós somos plurais, somos diversos, temos uma série de conflitos internos, sim, e a gente está querendo tratar sobre eles e com as nossas próprias vozes. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Esse programa fica na íntegra, como sempre, no YouTube da Band News Difusora.